Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e na aula de hoje daremos continuidade à implementação do nosso componente para a criação de um novo técnico. Então, bora para o código. Como nós vamos fazer uma requisição HTTP do tipo POST lá para a nossa API que está rodando na plataforma Heroku, nós temos que implementar aqui então o nosso método create lá no serviço para técnico, né? Então aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar esse método chamado create, ele vai receber como parâmetro um técnico, né? Então eu vou colocar aqui técnico do tipo técnico, vou fazer o import dele e nós vamos retornar um observable. Aí o tipo do retorno vai ser técnico, abre e fecha chaves aqui, e a gente precisa de uma URL para fazer essa requisição. A URL para o post é a mesma URL que faz o get lá em todos os técnicos. Então nós podemos pegar essa linha aqui e colar ela aqui. Maravilha, agora nós vamos dar um return, então, this.http, que é aquele objeto do tipo HTTP client que nós injetamos em aulas anteriores, né? Só que agora é do tipo post. Beleza, eu tenho que passar aqui o retorno, que vai ser de um tipo técnico, e daí você vai ver que ele espera aqui, ó, a URL, onde nós vamos fazer a requisição, e no corpo da nossa requisição, um objeto de qualquer tipo. Então, o nosso tipo é técnico. Então, eu vou passar aqui URL e técnico como parâmetro. No corpo da requisição é o nosso técnico. Ótimo, eu tenho aqui o nosso método create, então, implementado. Agora a gente pode utilizar esse método aqui lá no TypeScript do nosso componente técnico create. Então vou abrir aqui a pastinha técnico, nós temos aqui o técnico create, vou abrir o TypeScript dele. Beleza, nós vamos injetar aqui então um private service que eu vou do tipo técnico service, tá? Então faça a injeção aí desse service, instancie ele, na verdade, né? Maravilha. Então agora a gente pode fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um método chamado create também, ele não recebe nada como parâmetro, retorna um void. E a gente vai chamar lá o nosso service, this.service.create. Aí ele espera um tipo técnico como parâmetro, né? A gente ainda não tem um técnico implementado aqui, a gente pode criar uma instância então de técnico. Vou colocar aqui técnico, do tipo técnico, vou fazer o import dele. Ótimo, e já vou iniciar aqui então os seus atributos. O ID, ele é opcional, mas eu vou deixar como vazio. O nome, eu vou colocar Valdir, maravilha. O CPF, né? Então a gente tem o CPF, eu vou ter que pegar um CPF lá no For Devs, deixa eu abrir aqui o nosso navegador. Beleza, vamos abrir aqui o gerador de CPF, vamos pegar aqui do For Devs mesmo, vou pedir para ele gerar, vou copiar aqui, voltando no nosso código então, a gente vai colar ele aqui. Aí nós temos que passar um telefone também, né? O telefone eu vou passar aqui um valor qualquer, 0090000000. Salvando aqui então, agora a gente pode passar ó, this.técnico como parâmetro lá para o nosso método create. Então eu vou me inscrever nesse método, nessa chamada, né, subscribe, e quando a resposta chegar eu vou fazer aqui alguma coisa. Então quando essa resposta chegar, eu vou navegar para a tela anterior passando a mensagem personalizada para o usuário. Olha, o técnico ele foi criado com sucesso ou com um erro. Então para isso eu vou utilizar aqui ó, o nosso router, né? Então eu vou colocar assim, this.router. Na verdade a gente pode até pegar aqui, ó, esse this.router.navigate é o mesmo caso aqui. A gente navega para a tela anterior e como que a gente vai passar uma mensagem para o usuário, né? Eu não vou utilizar o alert. Eu vou utilizar aqui ó, do próprio Angular Material, nós temos o snack bar. Então, se você descer até aqui embaixo, ó, tem o snack bar. E ele passa uma mensagenzinha. Se eu clicar nesse botão, pode ver, ó, Disco Party. Beleza? Tem alguns outros exemplos também, mas aí vocês podem clicar aqui nos exemplos e virem os exemplos que tem disponíveis aqui. Bem, então ele tem aqui no canto esquerdo, inferior, e dá pra gente colocar ele em cima também. Então eu vou voltar aqui, ó, e essa mensagem eu vou implementar aqui no nosso service. Para não ficar muito poluído o nosso código lá, eu vou criar um método aqui chamado message. Ele vai receber como parâmetro uma string, né? Então eu vou colocar msg de message, aí o tipo dela vai ser string. Ele não retorna nada como parâmetro aqui. E a gente simplesmente vai instanciar um mat snack bar.
Então eu vou vir aqui em cima no construtor, vou pôr uma vírgula, quebrar uma linha e vou chamá-lo de snack. O tipo dele vai ser match snack bar. Vou fazer o import aqui também. Deixa eu dar uma organizada aqui no nosso código. Ótimo, então agora é só chamar aqui, ó, this.snack. Aí ele tem aqui esse método open. Aí esse método open ele vai esperar aqui, ó, 3 argumentos. A mensagem, então a mensagem que eu vou passar para o usuário é a mensagem que nós recebemos como parâmetro aqui. Então eu vou abrir e fechar crase aqui, vou colocar cifrão, abre e fecha chaves e vou passar a message como mensagem. Aí aqui ele espera uma ação, que é aquele OK, que você pode clicar em OK e ele vai fechar o snack. Então eu vou colocar aqui OK apenas, você pode colocar outra mensagem. E aqui ele espera uma configuração do snack. Por exemplo, a posição que você quer ele, o tempo que ele vai ficar na tela para o usuário. Então eu vou passar assim, ó. Eu vou abrir e fechar a chave aqui. Eu vou colocar horizontal position, ou seja, a posição horizontal, né? Eu quero que ela seja end, ou seja, no final da tela. Aí a gente tem o vertical position, que é a posição de baixo para cima aqui, né? A posição horizontal. Eu vou querer que seja top, então a gente pode colocar aqui top. E a gente tem o duration também, que é o tempo de duração que essa mensagem vai ficar na tela para o usuário. Como duration, eu vou colocar 4000, que é em milissegundos, então ele vai ficar 4 segundos. Eu vou salvar aqui então, e agora a gente volta lá no TypeScript, no nosso componente técnico create. A gente pode chamar então this.service.message, e a gente passa uma mensagem aqui para o usuário. Então eu vou passar aqui, ó, técnico criado com sucesso. Beleza, então vamos salvar aqui. E eu vou colocar uma ação no nosso botão de criar, então. Então aqui, ó, eu vou colocar uma ação de clique, né? Então quando ele for clicado, eu quero chamar o método create. Vamos salvar. Lembrando que aqui a gente tem alguns dados fictícios, né? Que eu coloquei só para fazer um teste. A gente tem que pegar os dados do formulário e a gente vai aprender isso daqui a pouco. Então aqui é só para a gente fazer uma requisição, ver se ele está se comunicando lá com o nosso back-end. Então vamos voltar lá no nosso front-end, ele já recarregou aqui para a gente, está tudo certinho. Eu vou clicar em criar. Vamos aguardar aqui. Então ele deu a mensagem, ó, técnico criado com sucesso. Maravilha. Então a gente já tem a paginação aqui novamente. Ó. Se você clicar aqui na paginação, agora você vai ver que tem 2 técnicos aqui. Né? Tem um técnico a mais aqui, que é o técnico Valdir, aqui, que eu criei. Ótimo, então a gente pode fazer o seguinte, eu vou voltar para essa paginação, para o início, né, da paginação, e eu vou tentar fazer a mesma requisição. Se eu clicar aqui para criar de novo, ele não vai fazer nada. Por quê? Olha, se eu clicar em inspecionar elemento, ele vai dar um bad request para a gente. No console lá ele mostra, ó, ele deu um erro aqui para a gente, e ele tem que ser um erro 400, ó, tá vendo aqui, ó, um erro 400. Por quê? Porque a nossa API ela não aceita a criação de um técnico com o CPF de uma outra pessoa. Então, como a gente já criou esse técnico com o CPF que nós colocamos aqui, ó, fixo, a gente não consegue criar outro CPF. Então ele retorna um erro pra gente aqui, ó, tá vendo? E pra gente ver o erro que ele retornou, é bem simples, a gente pode fazer assim, ó. Então aqui, ó, depois de fechar essa chave aqui, ó, da nossa resposta, eu vou colocar uma vírgula e eu vou colocar error, né? Então se ele receber um erro aqui, se ele não der certo, se ele não entrar naquele caso ali, nesse caso aqui nosso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse erro aqui e vou chamar uma funçãozinha aqui. Então eu vou dar um console.log e vou mandar mostrar o erro que a gente recebeu ali. Então eu vou mandar ele imprimir lá no nosso console o erro. Então vamos salvar aqui. Deixa eu expandir um pouquinho mais aqui. E eu vou fazer a requisição. Deixa eu limpar aqui o console. Vou clicar em criar. Ele vai fazer a requisição lá e vai dar um erro, né? Um erro 400, maravilha. E ele imprimiu aqui pra gente, ó, o erro. Então aqui a gente vê, ó, que a gente tem diversos campos aqui, um HTTP error response, o OK ele veio como falso, status 400, que é o bad request. Maravilha, pessoal. Então ele está dando erro. E dentro de error aqui, ó, nós temos um outro campinho chamado error, que tem aqui, ó, CPF já cadastrado na base de dados, que é aquele erro que nós implementamos de forma personalizada lá no nosso back-end, né?
Então a gente tem que pegar esse erro aqui, ó, e passar para o usuário. Olha, o CPF já está cadastrado na base de dados. Então, para a gente fazer isso, nós vamos voltar aqui no nosso código e vamos começar a trabalhar isso. Eu vou deixar ele imprimindo aqui por enquanto. Aí eu vou fazer assim, ó. Se, eu vou verificar, olha, se no nosso err.error, então eu estou pegando o campo error aqui em cima, né? E dentro do campo error, ele tem outro campinho error. Então, se err.error.error.match, então eu vou verificar se ele contém. Se ele tiver lá dentro já cadastrado, então é porque o CPF já foi cadastrado. Se ele tiver essa mensagem aqui dentro, ó, já cadastrado, a gente sabe que o CPF ele já está cadastrado na nossa base de dados lá. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, se ele tiver essa mensagem aqui dentro, nós podemos dar um this.service.message, passando como parâmetro aqui, ó, agora a gente pode pegar aqui, ó, esse err.error.error, né? A gente pode pegar já o campo lá, o valor daquele campo do nosso erro e passar como parâmetro lá para a nossa mensagem. Então eu vou salvar aqui, ó, e vamos voltar no nosso front-end. Então deixa ele recarregar e eu vou clicar em criar. Aí, ó, tá vendo? Ele já pega aqui e fala, olha, CPF já cadastrado na base de dados. Ok. Então, pessoal, aqui ele está mostrando a mensagem para a gente quando a gente tenta criar um técnico com um CPF que já possui na base de dados. Maravilha! Então, aqui ele está dando certo a nossa mensagem, beleza? Quando a gente cria lá um técnico com as informações novas, então ele volta lá para a nossa página de listagem de técnicos, dá a mensagem que o técnico foi criado com sucesso. Beleza, então a gente está fazendo essas duas validações. Pessoal, essa aula já está ficando um pouco longa, então para não estender mais essa aula, a gente vai pegar um novo conceito na próxima aula, tá bem? Eu vou simplesmente tirar esse console log aqui, ó, vou dar uma organizada no código, beleza? Se você não sabe ainda, para organizar o código é o Alt Shift F, né? Ele dá uma organizada no código aqui pra gente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos finalizar aí o componente de criação do técnico. Eu estou explicando com um pouco mais de detalhes, tá bem? Essa questão da criação aqui para o técnico, porque para o cliente vai ser o mesmo caso, então eu não vou dar tantos detalhes. A gente vai conseguir reaproveitar o componente aqui, então vai ficar um pouco mais simples para a gente. Eu gosto de detalhar a primeira vez, então daí você vai reassistir o vídeo até que o conhecimento fique fixo aí em sua mente, tá bem? Espero que tenham gostado dessa aula, então. Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais!